Levante as mãos para o céu e dê uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, meditando na palavra de Deus essa noite, aqui mesmo no nosso escritório, o Senhor me deu a graça da sua palavra, aquilo que eu creio e tenho certeza que os nossos corações estão desejosos para ouvir. Você já pensou uma pessoa que sai numa avenida de uma cidade grande como essa? E aí o pensamento dele é único, está preso no seu pensamento, está detido no seu coração, e ainda que haja barulho à esquerda, à direita, ainda que haja luminosidade na frente dele, ele não consegue focar nos acontecimentos da cidade, porque ele está prisioneiro, ele está amarrado dentro de si por causa de seus problemas, de sua situação. E eu quero que você saiba esta noite. Existem duas forças no universo. É obviamente que uma maior do que a outra. Essa eu cito o Criador. A outra, aquele que foi derrotado, mas que ainda insiste. Então, o que a palavra de Deus traz? O que ela nos informa? Como que Deus se comunica com a sua igreja aqui neste mundo? Mundo este que você sai aí fora e vê tantas coisas que você passa a acreditar que Deus não está mais aqui. Mas você está enganado. Deus, a terra, a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. A terra, ela está cheia de oportunidade. O Senhor, ele não mediu esforços para que algo como o evento da morte de Cristo ficasse cravado na memória daqueles que aqui moram. Todos sabem, a salvação só é possível através do Filho de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta mais importante do Antigo Testamento. Isaías, no capítulo de número 66 e o verso de número 9. Isaías 66 e o verso de número 9. Para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro de Isaías, você acha Salmos, vem para frente, vai passando. Você vai aí passar por Salmos, vai fazer uma visita num pessoal, vai chegar em Isaías. Isaías de número 66 e o verso de número 9. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, o tema da mensagem hoje é... Faz assim, ó, que eu estou fazendo aqui, ó. Diga novidade à vista. Você acredita nisso? Eu não sei como que você chegou aqui, quais são as suas guerras, os inimigos que se levantaram, as armas que apontaram contra você. Mas eu quero dizer que existe novidade. À vista. Quando fala vista, é algo que você já vê, já contempla, já percebe, já se alegra, já sente o cheiro para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Essa hora é importante. Amém, queridos? Que entendam meus sinais. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Vamos ler mais uma vez, para você entender? Deus está falando aqui. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: você leu a palavra? Você entendeu a palavra? Diga: Deus é quem está falando. Querido, feche os seus olhos, feche a sua Bíblia, desliga o seu celular, coloca o seu pensamento agora lá no céu, onde Deus habita com toda a sua glória. Esqueçam as coisas terrenas desta vida e comece a se conectar com aquele que vai falar com você esta noite. Você sabe por quê? Porque Deus, ele não só se faz presente coletivamente, mas ele faz presente na vida daquela pessoa que busca um lugar secreto na sua casa, seja o quarto, seja um cantinho da sala, para levar quaisquer coisa e qualquer dúvida que você tenha em oração. E o Senhor te responde de maneira maravilhosa. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Deus, porque nós estamos aqui. Estamos posicionados, não diante de homens, nem de coisas,
mas diante do Senhor que pode nos ajudar. Pai querido, obrigado porque chegamos de mãos vazias, carregando conosco, ó Pai, um grande depósito sem porta. E nós esperamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que algo sobrenatural aconteça conosco aqui. Senhor, a Tua palavra desvenda mistérios, ela sonda o coração, ela transmite para o homem aquilo que nenhum som deste mundo pode transmitir. Fala com cada um dos Teus filhos e filhas. Fala comigo. E manda do céu, Senhor, a Tua santa palavra. Queridos, quando você lê esse texto e começa a avaliar todo o contexto da história, e nós lemos apenas uma parte, você descobre a situação do profeta Isaías. Ele está vivendo um momento de dificuldade nos termos israelenses. A política não vai bem, a religião não vai bem, a moral da nação está caída, e o inimigo está tirando proveito daquele momento de fragilidade e do afastamento daquele povo da presença do Senhor. Quando você tramita pelas ruas, pelas avenidas, as casas estão silenciosas. Aonde havia adoração, oração, aonde se levantava altares em adoração a Deus, os altares estão quebrados. As casas silenciosas, o templo no topo da cidade, os cultos, mal escuta da rua de baixo o que diz o pregador. E Satanás, então, ele toma aquele ambiente e ele começa a fazer domínio nos lugares onde Deus agia antes. E uma coisa que esta nação, ela foi privilegiada na terra, é que Deus tinha uma promessa com eles. E quando Deus tem uma promessa com alguém, não depende só daquela pessoa para que aquilo que Deus prometeu chegue até a sua vida. Se dependesse de Israel, eles estavam varridos do mapa. A história existiria com fim triste, dizendo: o povo peculiar, escolhido por Deus, a nação santa, aqueles que vieram do Egito, aqueles que peregrinaram pela terra que não se semeia, que não tem fonte, aqueles que sobreviveram às catástrofes naturais e sobrenaturais, já não existe mais. Imagina se Deus abandonasse a sua vida aqui esta noite. Imagina se o Senhor passasse a distância da tua história, da tua situação, do problema que você está enfrentando ultimamente e abandonasse você a sua força, abandonasse você a sua capacidade e aquilo que você pode fazer. Certamente o inimigo te destruiria e no lugar de uma história que podia ser recontada, haveria uma estaca escrito: aqui jaz fulano, que foi um combatente de Deus, mas que não suportou a batalha. Mas o Senhor, quando Ele tem um plano, tudo em nós pode naufragar, mas o plano de Deus permanece intacto. O inimigo, ele sabe que não pode mexer naquilo que está na segurança do Altíssimo. E se você que entrou aqui esta noite, viu escapar pelo vão dos seus dedos aquilo que você já não enxerga mais com a sua vista, você perdeu o alcance daquilo que você pode ver e já começou a se lastimar, a sofrer. Você está de luto por si mesmo, porque não vê meios de ver concretizado aquilo que Deus te prometeu. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: se prepara aí. Queridos, essa era a situação de Israel. Não havia saída para aquele povo. Eles estavam sendo achocalhados dia e noite. Não havia escapatória. A história dizia para eles, os dias passados dizia para eles, o momento que eles estavam vivendo dizia para eles que Israel, um dia, nação santa de Deus, estava acabada. E quem sabe você entrou aqui com as suas expectativas zeradas. Você não tem pelo que ter brilho. Quem sabe você disse assim: eu não tenho pelo que me arrumar, pelo que sorrir, pelo que melhorar a minha imagem à vista de outros. Eu já desisti dos planos e dos propósitos que Deus tem comigo. Mas o Senhor te diz que a tua gaveta, ela não é suficiente
para separar de Deus a promessa que ele fez com você. Quando o Senhor vê o caos instalado em Israel, assim como Deus talvez está vendo aqui vidas que o caos ele conseguiu se instalar em você, a ponto de roubar a tua sensatez, a tua fé, a tua convicção, a tua confiança no Deus da glória. E aí você não consegue fazer nada. Você não consegue reagir a bem próprio. Você não consegue orar, não consegue clamar, não consegue frequentar a igreja como você gostaria. Você não consegue acreditar em dias e futuro melhores. Lá em Israel, quem estava acamado, quem tinha suspeita de enfermidade, já contava com os dias finais. Quem aqui entrou aqui hoje dizendo assim, Deus, a minha casa precisa de cura. A minha casa precisa de socorro. A minha casa precisa de ajuda. E aí você tem da medicina aquilo que eles podem fazer. Mas uma coisa que você deve entender é que quem tem Deus, os recursos não acabaram. A medicina pode ter dito não, a advocacia pode ter colocado você em desesperança. Talvez o martelo do juiz, ele soou contra a sua vida, mas o Senhor te diz, eu sou poderoso para mudar as circunstâncias que vieram contra você. O Senhor, então, vendo o seu projeto, já dando por finalizado na vida daquelas pessoas, ele levanta alguém da sua confiança, alguém que verdadeiramente não concordava com as condições atuais. E aí o Senhor me manda te perguntar, você concorda com a sua condição atual? Você concorda com a história que você está vivendo ultimamente? É ela que dita as regras na sua vida? Você concorda com aquilo que sopraram no teu ouvido? Você concorda com o peso que está sobre os seus ombros? Você já pode dizer que você está condenado ao fracasso ou ainda há um gemido na sua alma dizendo, Deus, eu creio. Se você é daqueles que creem, levanta a mão. Se você é daqueles que confia, dá um glória a Deus ao Senhor. Se você é daqueles que persiste, diga a Deus, eu te amo. Queridos, mas para o céu bradar, para o céu acontecer, a terra tem que fazer barulho. A palavra de Deus diz acerca de concordar em Mateus 18, 18 e 19. Deus precisa de uma chama. E é lógico que em Israel tinha. Lá na sua casa. Você que entrou aqui hoje dizendo, Deus, eu não aguento mais puxar pelos demais. Olha o que o Senhor me manda te dizer. Você é a única chama que Deus põe combustível. Você é a única chama que o Espírito Santo visita. Você sabe o que o templo tinha antigamente, o espevitador? Para que ele servia, pastor? As lâmpadas, elas tinham um pavio. E o pavio cria um morrão. O morrão é aquela ponta preta que vai ficando grande. E aquele fogo incandescente que deveria clarear 10 metros, ele está menor. O alcance da luz está menor. O espevitador ia lá, cortava o morrão e dava vida para a lamparina. O Espírito Santo vai te dar vida aqui hoje, como deu para Israel. Bendito seja Deus. E o Senhor, a nação está definhando, mas quem é o Deus da nação? É aquele que está numa parede? É aquele que foi desenhado no muro? Não. O Deus da nação é aquele que criou tudo. E esse, ele não se dá por menos. Olha para o seu irmão e diga assim, sabia que você é uma pessoa abençoada? Porque você tem Deus dentro do seu coração. O Senhor, ele levanta o profeta Isaías com uma palavra e diz, Isaías, eu quero que você vá ajudar, eu quero que você vá a Jerusalém, eu quero que você percorra todo Israel, eu quero que você diga em alto e bom som o que eu vou colocar na tua boca. E você sabe que a hora que tem alguém grávido na sua casa, o Senhor, ele olha para aquela nação como algo gestante. Como uma coisa nova está para acontecer. Nós somos em 3 hoje, mas tem alguém que ainda não vimos o rosto, não conhecemos. Deus é criador de expectativas. Sabe este coração que está parado aí?
esse coração que está batendo lento, essa história que não tem novidade, o Senhor vai acelerá-lo esta noite. Deus vai despertar você. Tem convicção, tem coisa nova, tem coisa pela frente. Aleluia! Quando o Senhor chega em Israel, o Espírito Santo, a cidade é opressa. O profeta entra e ele faz o que Deus manda. Ele grita. O Senhor diz, olha para mim, o Senhor te diz esta noite, abriria eu a madre, daria a você algum tipo de dor de parto, qual seria o ganho que você teria? Se no final dessa dor não houvesse uma novidade que trouxesse riso para você. Você que chegou aqui hoje com dor de parto. O momento é crítico. O momento é de expectativa. Todo o teu corpo se prepara para sentir o impacto da dor. O seu emocional, ele tenta juntar os pedaços que foram esfacelados para você suportar ou sobreviver àquele momento. Mas o Senhor te diz, o dia do sorriso largo está chegando na sua vida. Uma expectativa nova está vindo aí. Tem algo diferente à vista no campo da tua visão. Não é só dor, não é só sofrimento, não são só dias ruins. Deus está trazendo coisa nova. E como é? Como é, querido? Como se refere a um momento de expectativa quando alguém está para dar à luz? Como é que é o seu momento de expectativa? É um nervosismo pelo que está vindo. É um nervosismo pelo que está prestes a se revelar. E ainda que você não tenha forças, ainda que você não tenha como, Deus, ele é tão maravilhoso que ele coloca coisas em nós, que faz parte do plano, do propósito dele, que você não pode escapar. Esse dia mau, o Senhor colocou ele para você passar. Todo mundo está dizendo que dia maravilhoso, gracioso. Hoje eu fui presenteado, consegui uma conquista. E aí você chega em casa confuso, busca o quarto solitário e chora. E aí você não quer ver ninguém. Sabe como que os céus reagem a isso? Sabe como que o Espírito Santo reage a isso? O Espírito Santo reforça, dizendo que esse momento, ele é de preparação e expectativa. Agora deixa eu perguntar para você, há quanto tempo dura o seu momento? Pastor, 10 anos. Há uma palavra de Deus na minha vida antiga, de que eu seria isso, seria aquilo. O Senhor me manda reforçar para você hoje. Deus não trabalha no seria. Ele trabalha no eu vou ser. Fazer mudança naquela nação era coisa para Deus. Não era coisa para homens. De que vale a dor do parto? De que vale o momento crítico quando chega a hora de dar à luz? Existem pessoas que passam um dia inteiro tendo contrações, sofrendo, com uma expectativa enorme. E aí a pessoa não quer que fala com ele, não quer que ponha a mão nele, não quer que encosta nele, diga, olha, esse momento é meu, esse momento pertence a mim. Você pode ficar de fora, sai do quarto, sai da sala, deixa eu aqui até chegar a hora em que tudo vai acontecer. Deus entende. Ele sabe que esse momento é seu. Ele sabe que você precisa desse momento. E sabe o que é que ele faz? Ele ama quem busca essa solução para si mesmo. Ele ama quem se coloca no propósito, dizendo, está doendo, mas eu sei que eu vou ser recompensado. Está doendo, o momento é crítico, mas eu vou ver a glória de Deus no final de tudo. Está doendo, mas o Senhor tem algo em tudo isso. Não é só a dor, não é só a expectativa do piorar, mas aí vem
a esperança do melhorar. Porque se você é sofredor de parto e no final você não poder sorrir, aí você não conseguiria sobreviver para o prêmio que Deus separou para a sua vida. O profeta Isaías, ele tem que transmitir para aquele povo exatamente aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Essa era a resposta de Deus para a vida deles, para aquele momento crítico, onde tudo estava errado. A política está de ponta cabeça, o religioso está quebrado, a moral do país está arrebentada, o povo já não acredita numa solução simples. Eles acreditam sim que não verão o bem de Deus durante a sua existência. Mas Deus veio acender as suas esperanças hoje. Olha para o seu irmão e diga assim: você precisa acordar. Diga para ele. Diga de novo. Balance ele assim, fala: você precisa acordar. Diga viva. Diga viva as expectativas de Deus. Não viva, diga, o que esse momento está te oferecendo. Você já imaginou Deus usar uma palavra como essa? Você já imaginou Deus falar sobre parto para quem já estava sofrendo? Alguém poderia dizer: Senhor, não tem uma palavra melhor para mim. Eu esperava que o Senhor fosse me dar água, uma mesa farta. Eu esperava que o Senhor fosse lançar algo lá na minha conta, como é a maior necessidade do ser humano hoje. Mas o Senhor está falando assim: qual seria o motivo dessa dor que você está sentindo? Esse momento que você está vivendo, se depois dele Deus não preparasse uma motivação de festa. A casa que nasce uma criança, como que ela é recebida? Ela é recebida com alegria. Você está entendendo? Deus está vendo de onde você está saindo. Deus está entendendo que as forças que você teria para sair daí é nenhuma. Você está saindo pela palavra pregada, pela palavra que Deus está mandando no seu coração, pela palavra anunciada, pronunciada, pela palavra de esperança. Deus está falando assim: como você deixou a sua casa hoje, como deixou a tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, Senhor, em calamidade. E o Senhor disse: eu vou mudar. A mesma pessoa que você olhou com desespero, você vai olhar com alegria. A mesma pessoa que você olhou com preocupação, você vai olhar com esperança e convicção de que algo novo está acontecendo. Mas para isso, você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar no plano de Deus. Talvez o profeta, quando entrou em Israel, ele viu cena uma pior do que a outra e disse: meu Deus, eu vou profetizar sobre cacos, sobre ruínas, eu vou profetizar sobre resto de nação. Será mesmo que se cumprirá essa palavra? Há um momento, sim, aquele momento cruel, terrível que estamos passando, e aí o momento nos faz duvidar da promessa de Deus. Satanás, ele gosta disso. Ele cria expectativa quanto a nós também. Ele cria expectativa que você vai voltar de onde você veio, ou até para pior. Mas Deus sabe como te motivar. E Ele sabe como fazer você dizer não para aquilo que você já foi, para aquilo que você já experimentou, porque Deus tem esse poder. Olhar para uma nação morta, imagina para uma pessoa ou para uma família, e dizer: pode falar, Isaías, essas palavras são suficientes. Essas palavras são suficientes para uma nação inteira. Não precisa de uma palavra nova. A palavra é essa. Fala na segunda, fala na terça, fala na quarta, fala na quinta, fala na sexta. Percorra a cidade, percorra as vielas, percorra os bairros, percorra as cidades menores, percorra as tribos, as vilas, percorra o campo, percorra os grandes centros, percorra e diga o que eu mandei você falar. Porque aonde essa palavra for pregada, algo vai ser rompido no coração desse povo. Eles sabem quem é Deus.
Isso aqui se trata da soberania de Deus. Deus, ele é soberano em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele pode resolver, seja qual for o dilema. Mas você precisa entregar para ele. Fica de pé um momento. Fica de pé, por favor. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Tem coisa nova vindo aí para você. Você pensa que é assim que você vai terminar os seus dias? É não. Tem coisa nova vindo aí para você. Você que já não tinha mais expectativa na promessa de Deus, reacenda as suas expectativas. Deus tem novidade de cada causa aqui esta noite. Ele tem novidade. Sabe aquela causa que você não suporta mais? Sabe aquela situação que você não aguenta mais? Deus tem notícia nova para você. Ele vai fazer com que ela te beneficie, te abençoe, te encha da graça de Deus. Permaneça de pé por um momento. Como que Deus abriria a madre de alguém e não geraria? Está apegado a você, é isso que Deus quer dizer. Sua bênção, ela é íntima, ela é única, ela é para você. Agora você é a pessoa de parto. Você é a pessoa que está sentindo dores para ver chegar o que você tem esperança de ver. E o Senhor te diz assim que você precisa crer que Deus tem plano para esse momento também. Você precisa crer que você não vai naufragar, você não vai morrer. O Senhor vai fazer com que você escape com vida nos teus braços, com a bênção de Deus. Tem coisa de Deus vindo para você aí. Tem coisa de Deus chegando na tua vida aí. Você está gerando. Não é que a tua oração não teve efeito. Não ache isso. Não é que o teu jejum não teve efeito. Não é que a tua campanha de oração não teve efeito. Deus está quebrando as estimativas do diabo esta noite. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Liga o seu pensamento lá no Senhor. Você vai conseguir. Quem está com dores de parto, o maior medo são das complicações. E o Senhor me manda te afirmar essa noite que não haverá complicações maiores do que essas que você já está vencendo. Não haverá. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Não haverá. Não haverá. Não haverá complicações maiores. Não haverá. Você não vai entrar em estado grave. Você não vai precisar sair correndo para uma UTI espiritual. Você não vai precisar ser carregado numa maca, não. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai haver essa necessidade. Você não vai ficar no depósito de um hospital. Você não vai ficar numa fila grande. Você não vai ficar num corredor esperando uma vaga da misericórdia, não. O Senhor, o plano dele é completo. Perdão. Ô Senhor, tira o cheiro dessas tintas para mim. Você vai suportar. Eu quero que você dê um abraço no seu irmão e diga para ele assim: você vai conseguir. Dá um abraço nele e diga isso. Diga, você vai conseguir. Diga, você vai conseguir. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não está cobrando de você mais do que você já fez. Não! Ele não está cobrando mais do que você já fez. A palavra dele é uma só, senão ele podia falar: Isaías, essa palavra é para Judá, aquela é para Jerusalém, aquela é para aquela vila, aquela é para aquela praça. Não, a palavra é uma só. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. É o seu momento com Deus. Ô Senhor,